Pascoal, Vanderlei Luxemburgo, campeão paulista pelo Palmeiras agora contra o Corinthians, que chegou agora em janeiro ao Palmeiras, procede a informação, Pascoal, Vanderlei Luxemburgo está na corda bamba, está por um fio, ou é aqueles boatos que geralmente acontecem nos conturbados bastidores do Palmeiras? Bom, Benja, desde ontem a gente tem falado isso aqui e depois isso acabou passando para todos os veículos de comunicação e a gente respeita todas as informações, você sabe disso, mas começou aqui no Fox Sports Rádio. Eu recebi umas informações ontem de algumas pessoas ligadas ao Palmeiras que começou o processo de fritura do Vanderlei Luxemburgo. E você sabe quando isso começa, como termina. Como é que termina? O treinador caindo, desde que ele não reaja, desde que o time não tenha uma reação, desde que o time não demonstre alguma coisa, desde que o time não apresente futebol. Até agora, a gente viu um jogo contra o Santos, eu acho que até um primeiro tempo contra o Santos, muito bom, mas depois a gente não tem visto nada no time do Palmeiras, nada. A gente não consegue enxergar futebol no time do Palmeiras. Aí eu digo sempre aqui, parece que o Palmeiras joga rugby. É passe para o lado, passe para trás e para ser para frente tem que ser um bicão do goleiro. Aliás, o goleiro do Palmeiras, o Everton, é o melhor lançador que o Palmeiras tem, né? Alguns gols saíram dessa possibilidade. Diga. Não, mas eu já vi você falar várias vezes isso aí, que o Palmeiras parece rugby. Mas, gente, nós conhecemos e muito bem o Vanderlei Luxemburgo. O que acontece com o Luxa, Pascoal? O Luxa sempre foi aquele treinador de jogar para frente, ofensivo, audacioso, corajoso. Por que o Palmeiras está jogando assim? Ou o Palmeiras não tem elenco ou é o Luxa que mudou? Eu acho que é o seguinte, o Palmeiras tem elenco. Aí é uma questão de opinião. O Palmeiras tem elenco. O Palmeiras tem um problema, aliás, tem dois problemas, que é uma falta muito sentida, que é do Felipe Melo na zaga. Por quê? Porque o Felipe Melo bota pressão no time para jogar, bota pressão nos outros jogadores dentro de campo para jogar. E você sabe que jogador como o Felipe Melo faz essa diferença. Ele está lá gritando com todo mundo. Então, e faz diferença não ter um capitão como o Felipe Melo. Faz diferença. Faz diferença não ter um jogador como o Gabriel Veron, que ainda não estreou no Campeonato Brasileiro. Deve ficar no banco de reservas nessa partida contra o Bragantino, no domingo pela manhã, às 11 horas o jogo. Ele já assinou um novo contrato. Fez 18 anos ontem, assinou um contrato novo e vai até 2025 com 60 milhões de multa. Você está me perguntando do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo tem a sua filosofia de jogo, que ela ainda não conseguiu ser implantada no Palmeiras. Às vezes porque ele não tem jogador, e às vezes porque os jogadores não rendem, e às vezes por vontade dele. Contra o Internacional foi por vontade dele. Botou um monte de jogador na frente do meio-campo e nem nada na frente. Nada no ataque. E aí ele descobriu que ele não tinha como atacar o time do Internacional, porque o Internacional não passou no meio campo. Foi aquele horror no primeiro tempo. Aí tentou com o Rony na segunda etapa, tentou com o William depois, mas não frutificou. Eu vou retratar aqui para vocês, primeiro, a fritura como é que está. Ontem, para você ter uma ideia, teve reunião da situação, dos dirigentes da situação. Teve pressão no presidente do Conselho Deliberativo, teve pressão no presidente do Palmeiras, teve reunião da oposição para falar a respeito do que está acontecendo no Palmeiras. Aí o torcedor pode dizer o seguinte, pode dizer, mas o Palmeiras é o único invicto do campeonato. O Grêmio perdeu a invencibilidade ontem para o Lanterna, para o Sport jogando em casa. Mas a invencibilidade do Palmeiras, o tipo de jogo, agrada o torcedor? Não. É só você ler a manifestação e ouvir a manifestação dos torcedores. Há uma pressão, há um processo de fritura do Vanderlei Luxemburgo. E ele só vai conseguir sair desse processo de fritura se o time ganhar e jogar futebol. Não basta ganhar no Palmeiras, tem que jogar futebol. O presidente do Palmeiras se mantém refratário a esse tipo de situação. Ontem um dirigente do Palmeiras importante me disse o seguinte: estamos jogando mal, reconhecemos, estamos jogando mal, mas não tem motivo para mudar o treinador. Essa foi a manifestação de um importante dirigente do Palmeiras. Hoje pela manhã conversei com outro e disse o seguinte: nesse momento não vejo a necessidade de mudar o técnico. Essa é a manifestação de um outro importante dirigente do Palmeiras. E as coisas estão indo dessa forma. Os dirigentes refratários à pressão e a pressão muito forte pedindo a saída do Vanderlei Luxemburgo. Do outro lado, a informação que eu tenho de dentro dos bastidores do Palmeiras é que o Vanderlei Luxemburgo tem feito tudo dentro do que ele pode fazer.
Porque existem algumas situações que são complicadas. Por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo é aquele treinador que entra no vestiário e logo grita com os caras. Ou não está jogando bem, ele dá uma... Sabe como é que é? Jogador de futebol, você não pode pedir por favor, em vez de futebol não dá para você chegar e falar, eu queria pedir por gentileza para você, quando você dominar uma bola e tal, entendeu? Não dá para pedir assim no futebol. E tem jogador que fica melindrado se você dá um grito. Tem jogador de futebol que se sente até ofendido se você sujou o treinador e fala, pô, você... Aí o cara se assusta. O cara se assusta. Estou falando a real. Eu estou tratando a real com vocês. O cara se assusta. E tem muitos jogadores que não estão jogando rigorosamente nada. Que o Vanderlei Luxemburgo está tentando recuperá-los, mas não está tendo sucesso. Jogadores que estão mal. E tem alguns até que eu admiro, como o William. Eu admiro o William. Eu acho, além de um ser humano sensacional, um jogador muito bom. Mas não está jogando nada. Fazer o quê? Não está jogando nada. Aí você vai estar sem confiança, a qualidade do jogo não está, porque ele já foi usado no meio. Isso é um monte de argumento. Você vai no Ramírez. O Ramírez, toda vez que entra, ele atrapalha o time do Palmeiras. Aquele Ramírez que foi, não é aqueles que o Palmeiras contratou. Infelizmente, o Palmeiras contratou um Ramírez que não apresenta futebol. O Bruno Henrique não joga rigorosamente nada. O Lucas Lima joga meia partida e depois para. E aí as coisas são sucessivas. E aí eu perguntei para uma pessoa, e o Rony? Ele falou, esse pelo menos tem vontade. Ele tem vontade, mas ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele quer dominar a bola, ele quer driblar e ele quer correr. E ele não faz uma coisa e nem outra. Aí eu falei pro cara, então vocês têm que falar para ele fazer uma coisa por vez. Então, são esses fatos que levam o Palmeiras a essa situação. As grandes esperanças do Palmeiras estão fora do time, que é a volta do Felipe Melo para dar uma chacoalhada na rapaziada e a chegada do Gabriel Veron para poder jogar com um pouco mais de qualidade pelo lado do campo. O Palmeiras vive um grande drama, vive um drama mesmo. Ah, mas não está ruim na classificação. Não está mesmo, mas vive um drama. Abre a jaula aí, Murilo. Abre a jaula aí. Fábio Sormani. Presente. Seguinte. Se você conversa com 10 caras que jogaram com o Vanderlei Luxemburgo, você perguntar para Edmundo, para Roberto Carlos, para Rivaldo, para Alex, para todos esses caras, esses craques todos falam, até aqueles que têm desavença com o Luxa, né? Por exemplo, o Edmundo tem lá, o Edmundo tem uma treta com o Vanderlei, mas o Edmundo sempre falou, como treinador, não tem o que falar. Aí, Sormani, o Palmeiras trouxe o Vanderlei. E a gente, todo mundo ficou contente, todo mundo ficou feliz. E a gente sempre esteve acostumado a ver os times do Vanderlei com futebol bonito, pra frente, bonito. A gente tá vendo o Palmeiras hoje. Tudo bem, foi campeão paulista, é verdade, vale, contra o Corinthians, tem um peso enorme. Mas tá todo mundo reclamando do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras, Sormani, o torcedor do Palmeiras tá pé de raiva com o time. Muito mais até do que a imprensa. E aí eu pergunto pra você, o Luxa, ele não tem as peças que ele gostaria de ter pra fazer o Palmeiras jogar do jeito que ele sempre fez os times dele jogar? Ou o Luxa mudou? Porque esse Vanderlei que a gente está vendo, ô Sormani, não é o Vanderlei que a gente conhece. Ou não? Ou eu estou exagerando? Não, eu acho que você está levando em consideração o Vanderlei de 15 anos atrás. 15, 20 anos atrás. Há muito tempo o Vanderlei não faz um bom trabalho. Qual foi o último bom trabalho que ele fez? Fala para mim, rápido. Fala para mim, rápido. O Santos, se for o Santos de 2004... 16 anos. Esse Vanderlei não existe mais, mesmo. O futebol mudou. O futebol é outro. E o Vanderlei não entendeu isso. Olha o Johan jogando no Atlético Mineiro com o São Paulo. É um jogador desprezado no Palmeiras. Passaram por lá Mano, Vanderlei, Filipão e outros treinadores. Johan nem banco ele pegava. Nem banco. Hoje é titular do Atlético. Jogando bem. Então eu acho que o grande problema não é o elenco do Palmeiras. Eu conversava com o Facincani, acho que foi ontem. Foi ontem, né? Sobre o elenco do Palmeiras em relação a... Desde que a Crefisa chegou, esse de fato é o elenco mais fraco. Esse é o elenco mais fraco. Ainda mais porque perdeu o Dudu. Mas mesmo assim, dá para você extrair mais. Então...
a gente tem... não é só você, Benja. Eu também, Pascoal, Mano, Facincani, Hamilton e todo mundo. O Vanderlei tem um carisma muito grande. Ele é muito carismático. E ele é um marqueteiro de primeira também. Então ele sabe vender o peixe dele. Então ele aparece na Fox, na ESPN, começa a falar, você, caramba, cara, o Vanderlei, Mas quando ele vai trabalhar, não acontece nada mais. Infelizmente. Eu volto a dizer, minha expectativa era muito grande com ele. Porque a mídia passou a tratar os treinadores estrangeiros como a solução de todos os males do nosso futebol. E técnicos brasileiros não gostaram. Ficaram bravinhos. Entre eles o Vanderlei, Renato Gaúcho, Levir Coupe, Abel Braga, Joel Santana, Jair Ventura. Tem um monte. E entre eles, como eu disse, o Vanderlei. Então, quando eu vi o Vanderlei pegando esse Palmeiras, que tem um elenco melhor do que o do Internacional e do Atlético Mineiro, falei, caramba. E cutucado com vara curta, como ele vinha sendo, e vem sendo ainda, pela mídia, falei, pô, ele vai responder agora. A gente vai ver novamente aquele Vanderlei Luxemburgo, que ganhou 5 campeonatos brasileiros, que foi contratado pelo Real Madrid, que foi técnico da seleção brasileira. Vamos resgatar aquele Vanderlei, porque agora ele vai voltar a pensar em futebol. Então, quando eu dizia que o Vanderlei, o grande problema dele era a falta de foco na profissão, porque ele estava preocupado com cachaça, fábrica de cachaça, universidade, se candidatar em partido político e outras coisas mais, então, na verdade, eu estava errado. O problema dele não é esse, não. Eu acho que o problema do Vanderlei é humildade ou falta de concentração no que diz respeito a estudar. Então, não me surpreende. Não me surpreende ver o Palmeiras jogando futebol pequenininho. Aliás, não é só o Palmeiras. É o Palmeiras, é o Corinthians, é o Bahia, é o Atlético Paranaense, é o Fortaleza do seu amigo Rogério Ceni, que não joga nada, virou freguês do Guto Ferreira. É o Grêmio do Renato Gaúcho, que apanhou ontem do Sport inacreditavelmente em casa. Esse é o mal que assola o futebol brasileiro. Por isso que a mídia falou, opa, esses caras que estão vindo de fora, vimos o Sampaoli, o Jorge Jesus, tudo vai mudar. Entendeu? Mas os brasileiros parece que não reagem, como o pessoal disse por aí, parece que tem sangue de barata. Estão sendo questionados o tempo inteiro pela mídia e pela torcida. E não reagem. Não conseguem fazer um trabalho razoável. Razoável que seja. Ontem eu estava lá no programa na ESPN, né, o Na Veia, apresentado pelo William Tavares, e ele fez a seguinte pergunta. Se você tivesse hoje que assistir um jogo do Corinthians ou do Palmeiras, qual você assistiria? A resposta foi nenhum dos dois. Não, você vai ter que escolher um. É duro, hein? É duro. Esse é o nosso futebol, gente. Lamentavelmente. Esse é o futebol que a gente está vendo ser jogado nesse Campeonato Brasileiro. Ô, meu pequeno menino, o Sormani falou, deixa eu te falar, cara, a gente sempre cobra, a gente sempre cria uma expectativa maior de quem a gente sabe que é diferente, cara, entendeu? O Corinthians está jogando mal, não é uma coisa que me surpreende. O São Paulo está jogando mal, não é uma coisa que me surpreende. O Palmeiras está jogando muito mal, é uma coisa que me surpreende. Surpreende. Mas é o Vanderlei de 15 anos atrás, vocês estão... o Vanderlei, amigo. É o Vanderlei. Não dá pra gente dividir uma pessoa o Vanderlei começou a trabalhar ano passado. Não, é o Vanderlei. E aí o André Luiz, baterista André 9, ele fala aqui, mano, o problema é que querem aquele Vanderlei dos anos 90. Aquele já não existe mais. Ele vai na linha do Sormani. O futebol mudou
e ele não acompanhou a mudança, infelizmente. O meu pequeno menino, o Lucha não acompanhou a mudança? Não. Isso é evidente, Benja, inclusive nas declarações que ele dá. Quando a gente analisa aí um treinador europeu fazendo alguma coisa diferente, aí você vai perguntar para o Luxemburgo, a primeira resposta dele, isso aí eu já fazia. Isso aí eu fiz lá atrás e vocês não reconhecem. Ele não consegue enxergar algumas coisas que acontecem no futebol hoje que não aconteciam anteriormente. Por exemplo, o goleiro jogar com os pés. É um negócio novo. Isso não acontecia na década de 80, não acontecia na década de 90. E se você perguntar para o Luxemburgo, ele fala que ele já treinava os goleiros assim. E não treinava, todo mundo sabe disso. Então eu acho que falta para o Luxemburgo, sim, Benja, essa reciclagem. Eu acho que a autocrítica ela é importante para todos nós. Não só que trabalhamos na mídia, mas para todo profissional, cara. O mundo evolui. Há 10 anos, hoje não é mais. Por exemplo, um médico que era top há 15, 20 anos. Se esse cara não se modernizar diariamente, Benjamin, ele fica ultrapassado com relação a tratamentos, com relação a medicamentos, com relação a novos equipamentos que surgem para auxiliá-lo. E isso acontece com mecânico, com piloto de avião, com motorista, enfim. Um carro, há 20 anos, ele não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, todo mundo precisa de uma autocrítica e de uma reciclagem. E o Luxemburgo, eu acho que nesse quesito, ele peca demais, Benja. O ano passado, eu até acho que o Luxemburgo estava mais motivado. Quando ele pega aquele Vasco, que muitos até falavam, o Vasco vira e mexe e briga para não cair, o Vasco pode ter 4 rebaixamentos em uma década. É muita coisa para um clube grande. E o Luxemburgo, mesmo não tendo colocado o Vasco numa posição de destaque, mas diante da realidade que o Vasco tinha, que era brigar lá embaixo, o Luxemburgo deixa o Vasco numa zona de conforto, numa posição intermediária no Campeonato Brasileiro. Tanto que isso credenciou os dirigentes do Palmeiras a analisarem o trabalho dele como bom. Tanto que ele recebe uma nova chance num clube que tem um elenco mais qualificado. Mas, sinceramente, Benja, o Luxemburgo assinou no final do ano passado com o Palmeiras. Até agora, estamos aqui no dia 4 de setembro. Cara, qual que é a evolução que o time do Palmeiras mostrou? Com o elenco que tem. Porque tem gente que vai se apegar somente no título paulista. Mas ganhou o título paulista em cima do Corinthians. É pouco, cara. É pouco. Se a gente pegar o Campeonato Brasileiro, que tem um sarrafo mais alto, qual que é a expectativa que o palmeirense tem hoje de ganhar o título? Nenhuma. Mas o Palmeiras está invicto. Mas só empata. É um time xoxo, Benja. É um time xoxo. É um time que viu o time reserva do Inter, dentro da sua própria casa, ser protagonista. O time do Inter, ele dosou o jogo da forma como ele quis. Quando ele quis acelerar, ele impôs o ritmo. Quando ele quis recuar, ele dosou a bola ali na defesa e ficou tocando. E o Palmeiras só reagiu, Benja, quando tomou o gol. E detalhe, o Palmeiras com o time titular contra o time reserva do Inter, o jogo só teve realmente gás a partir dos 45 do segundo tempo. Isso é muito pouco para uma equipe que tem a ambição que o Palmeiras tem no Campeonato Brasileiro. Claro, todas as equipes têm ambição. Até quem está lá embaixo vai falar que tem algum tipo de ambição na competição. Porém, o Palmeiras, pelo investimento que tem, pelo elenco que tem, pela estrutura que tem, é muito pouco, Benja. Ele tem que ser cobrado sim. O Pascoal usou um termo que eu discordo. Ele falou, o Luxemburgo, ele está passando por um processo de fritura. Eu não acho que é fritura não, viu, Pascoal? Ele está passando por um processo de cobrança que qualquer treinador de time grande tem que ter. Ainda mais quando você tem elementos que te proporcionam a fazer um excelente trabalho e você não consegue. Então, eu acho que essa cobrança em cima do Luxemburgo não é fritura, não. É uma cobrança necessária. Porque eu acho que o maior responsável, por mais que todo mundo tenha culpa, e isso eu concordo também com o Pascoal, não dá para colocar somente na conta do treinador, mas cabe ao treinador ter a rédea curta do elenco. Cabe ao treinador dosar esses egos. Cabe ao treinador fazer o time jogar bola. Temos elencos muito menos qualificados na competição que estão apresentando uma evolução que até agora o Palmeiras não apresentou.